Bem, amigos do canal ITA para Todos e todo mundo aí que está curtindo as aulas por ITA, a gente vai agora iniciar uma nova sequência de aulas de matemática, tá? Essa aula é muito importante porque é o conceito de funções. E funções é uma coisa que tem em tudo, tanto na física quanto na química, e eles cobram tem algumas questões muito chatas teóricas de funções, tá? Que envolve um conceito de conjunto, são umas demonstrações muito algébricas, né? Eu estou focando nesse ponto porque não é também, como eu já tenho falado em alguns outros vídeos, não é muito comum você ter esse tipo de matéria em livros do segundo grau, entendeu? É muito raro, né? Eu cheguei a ver um pouco disso num livro de um autor chamado Tiziotti, um livro velho lá, sabe? Guilherme Tiziotti, um autor brasileiro. Um livro muito bom, por sinal, tinha bastante questões do ITA que eu usei para me preparar. Esse livro eu acho que nem tem mais a edição dele, tá? Mas enfim, o que a gente vai agora iniciar aqui, além da introdução ao estudo das funções, mas também toda essa parte de teoria, tá? Teoria de funções, determinação de injetora, objetora, sobrejetora, estritamente crescente, decrescente, par, ímpar, periódica, limitada e etc. E tudo mais isso aí, tá? Então essa aula aqui é sobre isso. Exige um pouco de esforço para entender algumas coisas, né? Tem muita questão de teoria de conjuntos. Então, se você está vendo essa aula agora inicial da parte de funções, por favor, volte lá no nosso site, veja a parte de conjuntos e dê uma estudada, porque às vezes a gente usa bastante conceito de conjuntos aqui nessa parte, que funções é a aplicação de um conjunto em outro, beleza? Então, é isso aí, vamos começar, tá? Então vamos voltar aqui, né? Para o nosso escritório de videoaulas. Olha só, pessoal, vamos começar aqui, vamos seguir um roteiro, tá? De funções, tá? Funções, tá? Então, olha só, uma função é quando você tem um conjunto, né? Uma série de elementos aqui, que vamos chamar de x1, x2, x3, x4, até xn, né? Pode ser infinito ou não. E você tem um outro conjunto, tá? Em que esses caras estão relacionados, onde você relaciona elementos de conjunto A, por exemplo, do conjunto B, né? Então, você tem essa função, que é uma função de uma variável, tá? Função de uma variável, tá? Existem funções de 2 variáveis, 3 variáveis, mas no nosso caso aqui a gente vai ver de uma variável, tá? Então, isso aqui a gente chama a aplicação do conjunto A no conjunto B, tá? De função, né? Esse conjunto aqui a gente geralmente chama de variáveis, né? Variáveis é uma grandeza que vai assumindo diversos valores que estão contidos aqui dentro. E aqui você tem o conjunto imagem, tá? O conjunto imagem, ele é o resultado, como posso dizer assim de uma forma mais tosca, né? É o resultado da aplicação desse conjunto no outro. Os valores para os quais o conjunto A está definido, né, para a função, no qual ela é válida e leva a números aqui nesse conjunto, a gente chama de domínio, tá? Domínio. E esse aqui é a imagem, tá? Imagem. Então a gente geralmente chama isso aqui o domínio de f e aqui o imagem de f, tá? Ok? Então, para uma função ser válida, ela tem que estar presente no domínio dela, tá? Fora do domínio ela não é válida, tá? Acontece alguma zica nela, né? Então, se não tiver no domínio, então nem adianta você insistir nisso aí, tá? Geralmente, a gente representa graficamente as funções num diagrama de eixos, né, ortogonais chamado... eu não lembro, chamado de alguma coisa aí, como é que é? Plano cartesiano, isso, plano cartesiano. Então aqui você tem o eixo das ordenadas, tá? Ordenadas, e aqui são o eixo das abscissas. As abscissas, elas contêm ela contém todos os valores do conjunto A e o y as ordenadas do conjunto B. Então você coloca aqui os valores e vai sair do outro lado no y o conjunto B, tá? Por exemplo, se você tiver isso aqui, ó, isso aqui é uma função, tá? Uma função, né? Então que você tem aqui os valores de A levando a valores em B, tá? Uma coisa que uma função nunca existe desse jeito aqui, ó, por exemplo. O que acontece? Para um valor x1, você vai ter vários valores de y, tá? Ou seja, é o contrário. Você pode ter para um valor de y vários valores de x, mas não o contrário,
tá? Isso não é uma função. Se você tiver, isso aqui não é uma função, tá? Então você corta, tudo bem? Tá? Aí ela pode ser em valores positivos e negativos. Aqui você está dizendo que ela tende para o infinito positivo, e aqui valores tendendo ao infinito negativo. Aqui também valores positivos para o infinito, e aqui valores negativos para o infinito. Então, rapidamente, esse é o conceito da função, tá? Agora veja o seguinte, tá? Deixa eu mudar aqui, porque eu não posso filmar essas páginas aqui, porque é um livro, não é um livro, é um negócio de uma empresa. Estou usando como rascunho jogar fora, né? Então, para ser ecológico eu usei, mas eu não posso filmar essas páginas aqui, tá? Então façam o que vocês não estão vendo. Tá? Então, uma outra forma da gente representar aqui essa função é, por exemplo, desse jeito: o conjunto A, né? Por exemplo, função conjunto A levando ao conjunto B. Quando eu escrevo isso aqui, eu quero dizer o seguinte, que o conjunto, o domínio está no conjunto de números reais levando a números reais. Poderia ter uma função aqui também assim, ó, dos números reais levando aos números complexos, né? Ou uma outra função levando dos naturais aos reais. Ou você pode fazer todas as brincadeiras, uma função H levando do Z até o N. Então você pode ter diversos tipos de funções, tá? Quando você diz que a função, por exemplo, os reais aqui são os reais não negativos, tá? Ou seja, não quer dizer que eles sejam positivos, mas são os não negativos. Ou seja, quais são os não negativos? É do 0, 1, 2, 3 e até o infinito, tá? Quando você coloca o menos, quer dizer os não positivos, tá? Então quer dizer que o 0 está no meio, porque ele não é nem positivo nem negativo. Então você não pode afirmar isso, ok? Tá? Eu acho que era isso mesmo, né? Se eu não estiver errado, tá ok? Então vamos fazer o seguinte também, tá? A gente pode definir a função, tá? A e B é tal que você tem y f de x, tá? Ou seja, uma função f, tá certo? Então o que acontece? Você vai ter que x pertence a A, né? Tal que leva um y que pertence à imagem de f, ok? Então essa aqui é a definição matemática em termos de linguagem matemática, tá? Vamos ver o que tem na sequência aqui, tá? Existem aqui algumas propriedades, tá? Que a gente vai ver, tá? Que são muito interessantes e eu vou demonstrar algumas delas, tá? Isso aqui é bom para você. Opa! Isso aqui é bom para você. Isso aqui é bom para você ter em mente, porque às vezes cai questões teóricas no ITA que são com relação a essas propriedades, tá? Por exemplo, vamos ver a primeira propriedade. Você tem aqui uma função definida no conjunto x, interseção com o conjunto y. Ele fala que é a mesma coisa aqui, tá? Então veja o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma função, tá? A função, como eu falei para vocês, né? Ela vai de um conjunto para outro, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou começar no outro vídeo porque eu vou acabar passando do tempo, tudo bem? Beleza? Vamos lá, falou!